Olá, que bom que você chegou até aqui. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 ideias de brincadeiras para praticar inglês em casa ou onde você estiver com seu filho, conseguir criar um tempo de qualidade ali com ele ou com ela, passar um tempinho ali, se aprofundando na relação de vocês e ainda praticando inglês. E eu quero começar o vídeo de hoje com uma novidade super legal, que o nosso e-book acabou de sair do forno, o nosso e-book tá no ar, que é um pedido de vocês sobre brincadeiras, jogos para praticar inglês em casa. Então, se você tem interesse, é só você clicar no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Lá vai estar o link para você fazer download desse e-book gratuito. Nesse e-book você vai encontrar mais de 35 opções de jogos, que é só você imprimir ou jogar no computador ou no tablet. Esses jogos são super legais, super fáceis, as crianças adoram. Uma curiosidade sobre mim, eu tenho 2 enteados, né? Na verdade, eu namoro, meu namorado tem 2 filhos e eu gosto muito de testar as coisas que eu passo aqui pra vocês com eles, né? Então, essa semana a gente já testou, a gente jogou junto. Eu postei nos stories e eles acharam super legal os jogos. Foi um momento assim que a gente ficou ali brincando todo mundo junto e que a gente ainda praticou inglês. Eles descobriram palavras novas, outras eles já sabiam, eles ficaram super animados de me contar. Então, bem legal. Lá também vão ter mais brincadeiras, mais ideias de brincadeiras. Então, se você tá nessa missão de brincar mais com o seu filho, de passar mais tempo de qualidade com ele e também praticar o inglês, que é essa habilidade super importante nos dias de hoje e no futuro, é só você clicar aqui no link na descrição do vídeo, ok? E, gente, é isso. Hoje o nosso vídeo, então, a gente vai falar sobre 10 ideias de brincadeiras para praticar inglês em casa. E eu vou começar, então, falando do nosso último encontro na terça-feira da semana passada, né? Que a gente falou sobre as 10 formas do seu filho aprender inglês mais rápido. E dentro dessas 10 formas, eu trouxe muito a importância, assim, da diversão, né? No dia a dia. E aí eu já tinha dado a ideia de 3 brincadeiras. E eu vou trazer elas aqui, então nesse vídeo a gente vai falar ao todo sobre 13 opções de brincadeiras pra gente praticar inglês em casa, ok? Então, a primeira brincadeira que eu trouxe na semana passada foi a brincadeira das cores, que é uma brincadeira super fácil de fazer, pode ser feita em qualquer lugar, não exige nada basicamente, só a gente conseguir se adaptar com o que a gente tem no lugar. Então, que é basicamente a gente pega um celular ou um relógio, a gente conta mesmo, cronometra um tempo ali, podem ser 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, e nesse espaço de tempo a gente vai encontrar tudo que a gente conseguir de uma determinada cor. Então, let's find everything that is pink. Vamos encontrar as coisas que são cor-de-rosa, pink. So I have a pink flower, I have a pink pen, I have a pink shirt that I'm wearing. E assim a gente vai encontrando as coisas que são daquela cor, naquele determinado espaço de tempo. E na sequência a gente vai dar nome para todos esses objetos, né? Então é uma brincadeira super fácil, ela pode ser feita ou dentro de casa, com os nossos brinquedos, pra gente começar a dar nome pros brinquedos, lendo um livro ilustrado que a gente já passou ali pela leitura, a gente pode fazer essa brincadeira no livro de encontrar. Se a gente estiver no carro, a gente pode brincar encontrando coisas lá fora. Então é uma brincadeira super fácil de fazer e que todo mundo curte. Essa foi a primeira brincadeira que eu sugeri na semana passada. A segunda da semana passada foi atividades do dia a dia, brincadeira na atividade do dia a dia. Porque eu sei como é ter uma rotina muito corrida, que não dá tempo da gente sentar ali, às vezes 15 minutos, às vezes no dia não tem 15 minutos pra gente sentar e brincar, né? Por mais que a gente quisesse. Então, essa brincadeira é uma proposta da gente conseguir trazer os nossos filhos, as nossas crianças, pro nosso mundo.
Então, é muito importante a gente ir até o mundo deles, a gente denominar, dar nome para o mundo deles, mas também é muito legal quando a gente consegue trazer eles para o nosso mundo, porque o nosso mundo também faz parte do mundo deles, né? Então, a segunda brincadeira que eu sugeri foi essa brincadeira da gente fazer o vínculo entre os nossos filhos com as nossas atividades que a gente tá ali sempre fazendo na rotina e fazer esse vínculo através do inglês, que é um desafio a mais ali, né? Então, por exemplo, agora a mamãe e o papai não pode brincar, porque a mamãe e o papai tá cozinhando. Mas vem você aqui comigo e vamos cozinhar junto. Vamos dar nome para as coisas que a gente tá usando em inglês, olha que legal. Então, a gente vai dar nome pro rice, que é o arroz, rice. Com o que a gente come o rice? A gente come rice with beans, feijão. E o que a gente precisa para fazer arroz? We need water, we need salt, a gente precisa de água, sal e assim por diante. A gente pode trazer os verbos também. To cut, cortar, to grate, ralar e assim por diante. Então, essas atividades a gente pode incluir os nossos filhos e a gente pode usar o inglês para fazer isso. Outra atividade, lavando roupa. A gente pode aprender a dar nome para as roupas e as cores das roupas. Ou se a gente estiver fazendo qualquer outra coisa em relação ao trabalho ali, mas que tem esse espaço de tempo que a gente pode incluir os nossos filhos, o inglês pode ser uma ótima ferramenta para a gente conseguir fazer essa junção entre os dois mundos. Então, essa foi a segunda. A terceira, que eu prometi na semana passada, era de fazer realmente atividades no papel, da gente sentar ali. Às vezes uma atividade demora 5 minutos, às vezes um jogo demora meia hora. É uma coisa para improvisar assim, vamos pegar uma atividade, vamos fazer aqui todo mundo junto na mesa da sala, um quebra-cabeça, alguma coisa assim. E aí, surgiram esses questionamentos de, Clara, mas onde que eu encontro essas atividades e tudo mais? Então, já trazendo para vocês a pedido esse e-book com mais de 35 atividades, que é super fácil de imprimir, de fazer ali na hora, de praticar todo mundo junto. Tem jogos de colorir só, tem jogos de desenhar, tem jogos de caça-palavra, de encontrar a palavra, de completar as palavras, de dar match, ligar, de fazer o labirinto. Tem muitos jogos, também tem opções de brincadeiras. Lá também tem um pouco mais da minha história, de como eu trabalho. Então, essa é uma forma super fácil, sim, se a gente não tiver muito naquele clima de deixa eu improvisar uma brincadeira aqui, baixar, imprimir, ou usar mesmo no tablet ou no computador. Tem a opção do PDF, da gente escrever em cima do PDF, né? Eu deixei essa opção liberada, então é possível da gente fazer isso, dá para mudar as cores também. Então, mesmo se não tiver impressora em casa, se não tiver como imprimir, mas tem no computador, dá para fazer isso, ok? Então, essas foram as dicas da semana passada. Lembrando que o seu e-book tá aqui na descrição do vídeo, tá bem? E aí, hoje, então, além dessas 3 brincadeiras que eu já tinha trazido, né? Eu vou trazer mais 10 para você, de novo, poder criar mais tempo de qualidade com seu filho, onde você estiver, com o tempo que você estiver. Sério, tem algumas dessas brincadeiras que elas duram literalmente, assim, 1 minuto, 5 minutos. Então, são brincadeiras que elas são super encaixáveis no dia a dia e que a gente pode cada vez mais ir trazendo elas pra rotina de um jeito super fácil, tá bem? Então, vamos lá. A primeira... Gente, eu tô olhando pra baixo assim, porque eu tô com a minha colinha aqui pra eu não esquecer nenhuma, tá bom? A primeira, então, brincadeira que a gente vai falar hoje, que eu vou trazer, ela chama Two Truths, One Lie. Que ela é nada mais, nada menos do que as 2 verdades e uma mentira. É um jogo que, no português, a gente já consegue brincar dela, né? Uma brincadeira bem legal, assim. Como é que ela acontece? Basicamente, a gente tem que falar 2 coisas, 2 afirmações, né? 2 frases que são verdade e uma que é mentira. No português, a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais elaborada, né? Falar sobre o nosso passado, sobre alguma coisa que a gente tá pensando, para ficar bem difícil da pessoa adivinhar quais que são as duas verdades e qual que é a uma mentira, né? Ela tem que adivinhar a outra pessoa que a gente tá jogando qual que é uma mentira. Isso, claro, dá pra fazer no inglês também, né? A gente pode fazer essa brincadeira já em nível mais avançado. Se você fala inglês
bem já, se seu filho já tem um nível mais de poder conversar, de saber se expressar, essa brincadeira também pode ser jogada assim, mais avançado, pra gente criar frases. Mas se você ainda tá começando, se você tá na missão de aprender, reaprender inglês para estar mais próximo do seu filho nessa missão, se o seu filho, sua filha também tá aprendendo inglês agora, tem como a gente fazer essa brincadeira de uma forma bem mais simples, que é basicamente a gente dando opções, a gente tendo opções de objetos que a gente vai falar só sobre aquilo, a gente não vai falar sobre qualquer coisa. Então, digamos que a gente esteja estudando os animais e as cores. A gente sempre começa por aí, né? Porque são coisas muito presentes no dia a dia. Então, deixa eu pegar aqui 3 animais e aí a gente vai falar sobre eles. Então, eu peguei um pig, uma giraffe e um dolphin. Então, digamos que a gente vai fazer essa brincadeira com esses 3 animais. Como é que vai funcionar? A gente vai falar, por exemplo, a gente tá, né, estudando as cores dos animais. Então, a gente pode falar, por exemplo, the pig is pink. The giraffe is orange. The dolphin is purple. Então, eu falei 3 frases. O porquinho é cor de rosa, a girafa é laranja e o golfinho é roxo. Qual dessas que eu falei que não é verdade? E aí a outra pessoa tem que adivinhar que the dolphin is not purple. The dolphin is not purple. The dolphin is gray. E aí a gente já aprendeu o nome de 3 animais, 4 cores, numa brincadeira que foi super fácil, super simples de fazer, né? E aí depois a gente pode deixar eles também, a gente pode dar outros objetos ou escolher junto ali com eles outros objetos e aí eles vão contar pra gente 2 coisas que são verdade sobre esses objetos, uma coisa que é mentira, e aí a gente vai ter que descobrir. Então, isso vai desde objetos até ações, a gente pode também brincar, né, fazer coisas brincando, se movimentando. Se seu filho tem muita energia ali, a gente pode, tipo, pular e falar I'm jumping, correr e falar I'm running, e depois fazer uma careta e falar I'm singing, singing, no singing. E aí, assim, a gente também vai praticando os verbos e tudo mais. Então, tem muitas formas de fazer essa brincadeira. Ela pode ser feita de uma forma muito simples. E é muito legal também, dá muito certo na prática. Beleza? This was our game number 1. Esse foi o nosso jogo, a nossa brincadeira number 1. Agora a gente vai falar sobre a number 2. Number 2, brincadeira number 2 significa, o nome dela é 10 questions. 10 questions, 10 perguntas. São 10 perguntas que a gente vai trabalhar respondendo yes or no. Elas têm que ser perguntas mais objetivas, né? Então, basicamente, essa é uma brincadeira muito legal pra gente praticar o fazer perguntas em inglês, né? A gente pode praticar o verbo to be, a gente pode praticar usando do, a gente pode usar o can. E aí a outra pessoa só vai ter que responder yes or no. E aí a gente vai ter que adivinhar o que a outra pessoa tá pensando. Então, a gente pode fazer, de novo, desde a forma mais complexa, assim, mais utilizando mais coisas, né? Deixando mais ampla essa brincadeira, e aí vai ser um pouco mais difícil. Por exemplo, eu pensei em uma pessoa, ou um animal, ou uma planta, qualquer coisa, e isso pode ficar aberto, e aí a gente tem que adivinhar o que eu tô pensando através dessas 10 perguntas, ou, de novo, pode ser uma coisa mais fácil, que a gente possa guiar as perguntas e as respostas para não ficar um jogo tão difícil para quem tá começando agora, né? Então, de novo, a gente pode ter objetos. Vamos pegar 3 brinquedos ou 3 livros, 3 objetos da casa. E aí eu vou pensar em um deles e você vai ter que adivinhar qual é, fazendo perguntas que possam ser esses 3 objetos, né? Então, vamos lá, eu vou pegar, de novo pra gente brincar, pra eu dar um exemplo, eu vou pegar uma bolinha, a ball, um coração, a heart e uma flor, a flower. Vamos lá. Então, por exemplo, a gente iria brincar, eu vou pensar em um desses 3 e aí a gente vai ter que fazer perguntas. Então, a gente pergunta, por exemplo, is this a plant? E aí eu posso falar yes it is or
No, it isn't. Se eu falar no, it isn't. Is it something to play sports? É algo para jogar esportes? Yes, it is. No, it isn't. Se fosse a ball. Do you like this object? Você gosta desse objeto? Yes, I do. No, I don't. Então, tem muitas formas da gente ir brincando. A gente também pode perguntar, is it yellow? Is it red? Is it pink? Can you eat it? Can you throw it? Tem muitas formas da gente fazer perguntas. Claro que, né, tem que ter uma regra básica que é você não pode perguntar is it a ball, or is it a heart, or is it a flower, porque senão fica muito fácil. Mas tem como fazer perguntas e ser de uma forma ali mais fácil. Às vezes a gente não vai precisar nem de 10 perguntas para adivinhar, o que também pode facilitar se a gente estiver aprendendo a língua, né? Mas é um jogo também super fácil de brincar, que pode ser bem rápido. E a gente vai trocando os objetos, trocando também quem faz as perguntas e quem responde. So, this was number 2. Essa foi a brincadeira número 2, number 2. Agora eu vou falar sobre a brincadeira number 3. A brincadeira number 3 chama Who Am I? Quem sou eu? Também é um jogo de adivinhação, como foi o number 2. Mas esse é um jogo que, em vez de a gente estar praticando as perguntas, a gente vai fazer mímica. Então, é um jogo também que é bem mais fácil se a criança não estiver ali querendo falar muito ou ainda não souber construir uma frase, ela estiver falando palavras mais soltas ainda dentro do inglês, a gente pode fazer também um jogo de mímica, que é muito mais fácil da gente ali se mexer. Então, Who am I? É para adivinhar quem eu sou. Isso pode tanto ser alguém, assim, que a gente, né, não conhece, por exemplo, uma pessoa famosa. Geralmente a gente brinca assim, né? Uma pessoa famosa, ou uma pessoa de um filme, um personagem de um filme. Ou a gente também pode fazer uma coisa mais do dia a dia ali. Então eu vou imitar a vovó, ou eu vou imitar o papai. E aí a gente vai tentar descobrir quem que a outra pessoa tá fazendo a mímica. E pra gente falar a resposta, e claro, a gente vai ter que falar em inglês, né? Então, grandma or dad, um personagem de um desenho, o nome do personagem, Moana or Spider-Man. Então, é uma brincadeira também que pode ser bem fácil. Essa foi a number 3. A number 4 é bem parecida com ela. A brincadeira número 4 é uma adaptação dessa brincadeira, que também pode ser feita, que é, em vez de Who am I? Quem sou eu? O nome da brincadeira é What am I doing? O que eu estou fazendo, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Que é um jogo da gente mimicar realmente as ações ali, né? Os verbos, as ações do dia a dia. Então, em vez da gente imitar alguém, a gente vai fazer uma ação e a nossa criança vai ter que adivinhar o que é que a gente está fazendo. Então, pode ser jump, pular, run, correr, ou sing a song, I'm singing a song, cantar alguma coisa, ou falar, ou fazer comida, qualquer coisa que a gente estiver fazendo, que a gente fizer a mímica ali, a gente estudando os verbos, sabendo falar, ela já pode adivinhar e depois a gente pode deixar ela fazer e a gente vai ter que adivinhar o que ela tá fazendo. Então, essas são brincadeiras também super fácil. A gente pode estar em casa, tipo no quintal, ou no quarto, ou antes de dormir, ou de manhã cedo, se arrumando para ir para a escola, ou no parque. Então, assim, tem brincadeiras dessa, tipo o 10 questions, o 2 truths, 1 lie, que a gente pode fazer quando a gente estiver, tipo, esperando no consultório médico e a criança tá muito hiperativa ali. A gente pode transformar aquela hiperatividade numa brincadeira, ainda praticar inglês junto e ainda criar um tempo de qualidade que ia ser um tempo perdido ali. Então, tem muitas formas da gente encaixar essas brincadeiras ali no dia a dia, né? So, let's go, vamos nessa. E a nossa brincadeira número 5, number 5, é o jogo de Guess the Animal. Então, também é um jogo de adivinhação, mas agora a gente vai agir como os animais. Eu gosto muito dessa brincadeira, essa brincadeira é muito legal,
porque é muito legal a gente imitar os animais, assim, a gente lembrar como é que é o som deles, como é que eles se movimentam, como é que é o tipo de cada animal. Aí dá pra ficar bem mais difícil, tipo, ter que descobrir qual peixe que você tá pensando, qual é o peixe, ou tipo, se é um leão, ou se é uma onça, ou se é um tigre. Tem como a gente ir entrando nos detalhes dessa brincadeira, né? E eles gostam muito sempre de imitar os animais ou de ouvir a gente fazendo sons esquisitos, né? Latindo, rosnando, por exemplo. E também é uma brincadeira que eu gosto muito porque dá pra gente descobrir algumas coisas culturais que quando eu descobri foi um choque. Que é, por exemplo, que o som que os animais fazem em português, por exemplo. Quando a gente fala do som que um animal faz em português, é diferente alguns sons que os animais fazem em outros países. Eu achei que isso não tinha, que era tudo igual, que isso era universal, mas não tem. Por exemplo, o cachorro, o som que o cachorro faz em português é au au, né? Se a gente vai mostrar para um bebê, para uma criança pequena ali, a gente fala au au, é o au au. O cachorro fala au au. Em inglês, o som que o cachorro faz não é au au, é woof woof. Então, desde pequena eles aprendem que o cachorro fala woof woof, não au au. Então, a gente também pode ir trazendo essas diferenças na língua, que é algo que eu acho, assim, bem engraçadinho, né? Da gente ver ali que, além das nossas palavras serem diferentes, o jeito que a gente entende o som dos animais também é diferente. Isso, assim, pra mim é uma coisa incrível. E aí tem vários animais que a gente pode brincar, tanto cachorro, uf, uf, quanto o galo. O galo, pra mim, eu fiquei chocadíssima, porque o galo, como é que o galo fala em português? O galo canta, né? Cocoricó. Em inglês, o galo canta cuckoo-doodle-doo. Cuckoo-doodle-doo. Esse é o som do galo. Tipo assim, que som é esse? É muito mais cocoricó do que cuckoo-doodle-doo, parece muito esquisito. Mas aí, eu morando lá fora, né, nos Estados Unidos, comecei a ouvir galo e comecei a ouvir o galo falando cuckoo-doodle-doo. Então, assim, tem algumas coisas assim que a gente pode, inclusive, colocar o som daí dos animais, realmente, abrir lá o YouTube e colocar som do galo, de verdade, assim, né, pra gente ouvir, ver se a gente consegue ouvir diferente. E aí tem vários animais também que tem som em inglês que em português até hoje eu não sei se tem. Porque eu só ensino inglês, então nunca fui ver se tem em português. Mas, por exemplo, o cavalo em inglês fala nei, nei. O rato em inglês fala squeak, squeak. O passarinho fala tweet, tweet, em vez de piu, piu. Então, tem muitos sons, assim, que a gente pode brincar com eles também. E depois fazer essa brincadeira, né? De assistir um vídeo, ouvir realmente o som de verdade. E aí a gente tentar descobrir aquilo. Tem muitas formas da gente fazer essa brincadeira. Isso também pode ser, né? Com o celular ou sem o celular mesmo. Se a gente estiver no carro, se a gente estiver em algum lugar, a gente pode fazer esses sons e tentar adivinhar. E aí a gente, né, a brincadeira é o guess the animal, então eu vou fazer o som, vou agir e eles vão tentar adivinhar qual animal que eu tô imitando. Alright? So that was number 5. Esse foi o number 5. E agora a gente vai falar sobre a brincadeira number 6. Number 6 é o jogo de Find the Letters, the Letter Games. Então, a gente começou essa aula falando sobre The Color Game, o jogo das cores, que a gente vai, em um intervalo de tempo, encontrar ali tudo que é de uma cor, né? Agora, esse jogo number 6 é o jogo da gente encontrar as palavras que começam com uma determinada letra. Essa é uma brincadeira muito legal para as crianças que estão na fase de alfabetização, principalmente. Porque a gente pode fazer a comparação também das palavras que a gente está aprendendo com as letras em português e com as letras em inglês. Então, ela pode estar sendo alfabetizada em português ou ela pode estar sendo alfabetizada em inglês ou nas duas. De qualquer forma, é uma brincadeira muito legal para a gente criar vocabulário e a gente praticar o som de cada uma das letras e a diferença das letras entre uma língua e outra, né? Eu gosto muito sempre de falar do jeito que eu trabalho, que eu gosto muito de ensinar inglês para crianças brasileiras.
Então, eu sou uma professora já há mais de 7 anos e eu sou especializada em ensinar crianças brasileiras. Porque do jeito que eu trabalho, a gente vai comparando os sons, das letras em inglês com as letras em português. Então, tem alguns sons que são o mesmo som, mas são letras diferentes que fazem. Tem sons que a mesma letra fazem 2 sons que são completamente diferentes. Então, a gente vai trazendo isso nas aulas, nas práticas, essa diferença. Então, essa é uma brincadeira muito legal também quando a gente está aprendendo esses sons específicos, né? Então, por exemplo, vamos brincar aqui que a gente vai fazer... Agora, a gente vai ter 30 segundos ou 1 minuto para encontrar muitas coisas que começam com a letter P. Letra P, por exemplo. Letter P. Então, I have a pig. I have a pink pencil. I have just a pencil. I have a pen. I have acho que por enquanto é isso que eu tenho aqui em cima. Mas já foram várias coisas com a letter P. Então, depois a gente vai praticar, então. Pencil. Pencil. Pig. Pig. E assim por diante. Pra ficar mais fácil, né? Às vezes isso fica meio difícil ali no dia a dia. A gente pode fazer já uma lista. E passando letra por letra, fazer uma lista de algumas palavras, já olhar para as coisas que a gente tem ao nosso redor, fazer uma lista de tudo isso, dar nome. Essa é uma brincadeira também. Ela é muito potente para a gente dar nome às nossas coisas. Então, vamos pegar aqui o nosso quarto, o quarto de brinquedo, o quarto onde a gente dorme, os objetos aqui da casa e vamos fazer uma lista de tudo que a gente tá vendo, ou de muitas coisas que a gente tá vendo. Então, aqui eu tô vendo pen, aí eu tô vendo a ruler, eu tô vendo scissors, eu tô vendo water bottle, eu tô vendo a flower, eu tô vendo cell phone. Tudo isso a gente pode ir anotando. E aí depois a gente pode separar essas coisas, por exemplo, por letra. E aí a gente vai ter, sei lá, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto para encontrar todas essas coisas. Então é um jeito muito legal da gente dar nome para as nossas coisas e a gente ainda transformar isso num desafio com o tempo. Que é sempre mais legal a gente fazer alguma coisa com o tempo, né? So, guys, that was number 6. Esse foi o number 6. Agora, vamos já para a nossa brincadeira number 7. Nossa brincadeira number 7, eu escolhi a brincadeira de hopscotch. Hopscotch, em português, é amarelinha, que é um jogo super legal, todo mundo gosta, todo mundo já brincou, que é bem fácil da gente fazer também. A gente pode fazer com fita no chão de casa, fita crepe, assim, né? Ou a gente pode fazer com giz no quintal, é bem fácil, ou com cartolina mesmo, alguma coisa assim. Ou só quando a gente tem tipo azulejo no chão, né? A gente pode só denominar quais que são e aí a gente vai pulando. Então, 1 pezinho, 2 pezinhos, 1 pezinho, 2 pezinhos, né? Amarelinha, hopscotch em inglês. E essa, a gente vai trazer um desafio em inglês pra amarelinha. Então, a gente vai pular. É uma brincadeira de jump and speak. Pule e fale. A gente vai pular e cada vez que a gente pular, pra gente pular pra próxima, a gente vai ter que responder uma pergunta. Então, essas perguntas podem ser, de novo, desde muito básicas até bem mais complexas. Por exemplo, what's your favorite color? What's your favorite animal? What's your favorite food? Ou, what do you see? Do you see something blue? What is blue? Então, a gente pode perguntar desde as coisas que são o que é o seu favorito, o que você tá vendo. Ou, por exemplo, a gente pode usar para praticar o passado. What did you do yesterday? O que você fez ontem? E assim por diante. Isso vai depender muito, de novo, de qual é o seu nível de inglês e qual é o nível de inglês do seu filho e como que dá para adaptar isso, né? Mas é uma brincadeira que dá pra ser feita de muitas formas. E é uma brincadeira que no final todo mundo ganha, né? Então a gente vai respondendo, vai pulando e no final todo mundo ganha. Não é uma brincadeira tanto assim de competição. A não ser que a gente fizer duas e aí esteja brincando com 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Pausa pra água.
Mas é uma brincadeira bem legal assim, também bem fácil da gente brincar ao ar livre, se for o caso. Tirar eles de dentro de casa, às vezes do computador, do celular. Falar, vamos brincar de amarelinha, vamos pular, vamos falar umas palavras aqui, umas frases. Então, essa foi a number 7. A nossa brincadeira number 8 é uma brincadeira muito legal, que é a brincadeira dos 5 sentidos, a atividade dos 5 sentidos. Eu confesso pra vocês que é uma brincadeira que eu nunca fiz ela toda ao mesmo tempo, assim, mas que é algo que tá realmente na minha lista, assim, de que eu preciso pegar umas crianças pra gente testar isso, porque é uma brincadeira muito legal. Que é uma atividade que a gente vai, brincar, a gente vai desenvolver os nossos 5 senses, os nossos 5 sentidos, que são, né, visão, audição, olfato, paladar e tato. E aí a gente vai fazer isso em inglês, que é mais um sentido, mais uma área do cérebro, né? Então essa é uma brincadeira muito legal, porque as crianças, quando elas estão usando sentidos, até a fase ali dos 7, 8 anos, elas ainda estão desenvolvendo esses sentidos, né? Então, quando a gente faz atividades que desenvolvem mais ainda, que usam esses sentidos, para eles é muito legal, porque tudo que eles estão fazendo ali são novos estímulos, né? Então, esses estímulos, na hora da gente reter uma informação, eles são muito legais, assim, eles funcionam de uma forma que dá resultado a longo prazo. Quando a gente aprende uma palavra nova com um dos 5 sentidos, que a gente está realmente desenvolvendo eles, essa palavra, o jeito que ela vai ficar retida no nosso cérebro é de uma forma, assim, incrível, né? Muito mais fácil do que só a gente, por exemplo, lendo uma frase num livro ou ouvindo uma gravação, às vezes, que não tem muito a ver com o nosso dia a dia e que a gente não tá sentindo na prática. Então, essa é uma atividade pra gente sentir as coisas na prática, que é a atividade dos 5 senses, 5 sentidos. Então, como é que eu brinco dela, né? A gente pode começar vendando o olho, colocando uma venda, alguma coisa assim no olho pra gente não poder ver, e aí a gente vai trabalhar com os outros 4. Então, uma forma legal da gente fazer isso é com comida. Uma comida que é bem fácil da gente usar pra desenvolver isso são as frutas. Então, se a gente tiver algumas frutas em casa, a gente pode começar desenvolvendo o smell. What do you smell? Vamos tentar descobrir que fruta é essa através do smell. Very good. Aí depois a gente pode incluir o taste. What fruit is this? What does it taste like? Ou a gente pode começar só sentindo ela. What does it feel like? Como é que é o touch? Né? Se ela for uma fruta meio oca dentro, a gente pode até chacoalhar para ver qual que é o som. What do you hear? E assim a gente vai tentando descobrir as frutas, o nome das frutas, e aí a gente pode fazer outras perguntas sobre a fruta para eles também desenvolverem imaginação. Então, is this an apple? So now, do you think you have an apple? Oh yes, it's an apple. Então, what color is the apple? It's red. Very good. Is the apple big or small or medium? Medium. Very good. Agora a gente vai pegar uma grape, uma uva. Is the grape big or small? Small. Is it green or purple? É verde ou roxa? E assim tem muitas formas da gente ir trabalhando, né, esses sentidos com eles. Então essa é uma forma de fazer essa brincadeira. Tem muitas formas da gente fazer isso. A gente pode fazer isso tendo um jantar ou um almoço muito legal. Hoje a gente vai comer todo mundo sem ver. Então, uma coisa que der pra comer ali com a mão, por exemplo, batata frita, não sei, pizza, às vezes até, tudo cortadinho ali. A gente vai brincar de comer com as mãos pra gente sentir o que a gente tá comendo e como é que é o gosto, como é que é o cheiro, sem ver. E a gente vai descobrir ali como é que o que tá acontecendo, às vezes com os docinhos, que é mais fácil, não faz sujeira, né? Então, tem muitas formas da gente trazer ao nosso dia a dia uma coisa que é muito diferente, muito legal. Também dá pra fazer essa atividade na horta, que é o que eu quero fazer agora com algumas crianças. Pegar algumas crianças e fazer um jogo de horta. Então a gente vai aprender a plantar, a ter esse tato. A gente vai pegar plantinhas que dá pra gente cheirar, que dá pra gente mastigar, por exemplo, a hortelã. E tudo isso a gente vai dando nome. I smell, I touch, I see, I hear.
and I taste, né? Então, muito legal da gente fazer isso com as nossas crianças, desenvolver esses sentidos. Elas gostam muito, é uma experiência que ela fica marcada mesmo, que a gente aprende muita coisa. Alright? Essa foi, então, a nossa brincadeira number 8. A nossa brincadeira number 9, ela chama Feeling Stable, que é basicamente uma tabela dos sentimentos. Essa brincadeira, ela pode ser feita tanto numa lousa, alguma coisa que a gente consiga apagar, né? Ou no computador mesmo. Ou se tiver um papel, a gente puder colar assim, né? Com fita. Então, é uma brincadeira que a gente vai, além da gente estar falando, desenvolvendo, né? Mais vocabulário em inglês. Então, a gente vai estar falando happy, sad, sleepy, angry. A gente tá falando sobre os sentimentos, a gente também tá, ao mesmo tempo, desenvolvendo a inteligência emocional das nossas crianças. Porque é muito importante elas terem um momento ali que elas possam, todos os dias que isso faça parte da rotina, que elas possam falar como que elas estão se sentindo, dar nome ao que elas estão sentindo. Isso, na vida adulta, vai fazer muita diferença, porque a gente carece de pessoas que sabem expressar como é que elas se sentem. Quando a gente aprende a fazer isso desde criança, isso fica muito mais fácil, mais pra frente, quando as nossas crianças, né, as pessoas estiverem num relacionamento, elas poderem falar como é que elas se sentem. Quando elas estiverem no trabalho, elas poderem falar sobre o que elas estão sentindo em relação a alguma coisa. Isso a gente vai trabalhando desde a infância, falando sobre como a gente está se sentindo no dia. Isso pode ser uma coisa que acontece, por exemplo, 2 vezes no dia. Então, de manhã cedo, antes da nossa escola, a gente fala como é que a gente acordou, se a gente acordou feeling sleepy or feeling very excited, com sono ou animado. E no final do dia, depois da aula ou antes da gente dormir, a gente vai falar de novo. Como é que foi nosso dia? Was it happy or was it a little sad? Or was it boring? Não importa muito o que a gente fala, mas só esse momento da gente já tá podendo expressar já é uma coisa assim muito legal no desenvolvimento dessa inteligência emocional, da gente lidar com o que a gente sente. Então, dá pra gente tanto desenhar as carinhas, quanto a gente fazer os emojis, assim, né, de papel e ir colando, cada dia a gente muda. Então, essa é uma brincadeira muito legal de trazer ela pra rotina, da gente fazer ela, assim, todos os dias, né? Ficar uma coisa automática da gente sempre fazer ela. Essa foi a brincadeira number 9, e agora a nossa derradeira brincadeira de hoje, number 10. Número 10 é a brincadeira que eu chamo de brincadeira do pote de milho. A brincadeira do pote de milho, que na verdade pode ser milho, ou feijão, ou arroz, ou pedrinhas, areia, terra, qualquer coisa. Ela é uma brincadeira que ela é a longo prazo. Ela é bem rapidinha de acontecer, mas ela vai se acumulando a longo prazo. Então é uma brincadeira que todo dia a gente vai brincar um pouquinho, que é a gente vai ter algum desafio. Esse desafio pode ser, por exemplo, falar uma palavra nova em inglês ou uma frase, se ele já tiver mais desenvolvido um pouquinho, falar uma frase. Então, todo dia a gente vai falar uma palavra e uma frase nova. E aí, cada vez que a gente falar uma palavra ou uma frase, a gente vai pegar um pouquinho de milho e a gente vai colocar num pote de vidro, que seja mais ou menos algo assim. Essa é uma garrafa, né? Mas um vidro, tipo de palmito, alguma coisa assim. E aí, todo dia a gente vai colocando um punhadinho de milho, ou de feijão, ou de arroz, ou de terra do quintal, areia, pedrinha, qualquer coisa. E aí a gente vai enchendo. Então, é uma brincadeira muito legal, porque ela é visual, eles conseguem ver, literalmente ver o tanto que eles estão crescendo, quanto de coisa que eles estão aprendendo, né? Então, nossa, no começo eu sabia tantas palavrinhas, estudava isso. Agora, um mês depois, eu já sei tantas palavras, então já deu um tanto assim de milho. E é uma brincadeira que, né, ela demora coisa, às vezes, de 10 segundos, 30 segundos, mas que todo dia vai fazendo parte da rotina. E isso vai ter uma consequência, né, uma consequência direta nas aulas. Então, por exemplo, agora ele sabe que toda vez que ele aprender uma palavra nova, ele vai colocar um punhadinho de milho. Então, quando ele estiver na escola, ele já vai estar prestando atenção qual palavra que eu tô aprendendo hoje, às vezes até anotar, para não esquecer, para colocar no pote de milho. Então, isso vai fazendo com que fique, assim, cada vez mais legal deles
deles irem querendo, formando interesse pela língua, né? Na escola, na aula de inglês comigo, se for o caso. Amo! Então, isso vai fazendo com que eles também queiram acumular esse conhecimento, que é muito legal, né? E claro, para ficar mais legal ainda, a gente pode ter algumas recompensas. Então, quando a gente coloca uma marcação, quando chegar no meio do pote, a gente vai fazer alguma coisa muito legal. Tipo, a gente vai tomar ice cream, tomar sorvete, ou a gente vai pro parque de diversão, ou a gente vai ganhar um presente, alguma coisa assim. Quando chegar até o topo, que às vezes isso demora meses, a gente vai comprar um puppy, um cachorrinho. Brincadeira, não sei se isso rola aí pra você. Mas pode ser também uma forma de quando eles quiserem muito alguma coisa, quando eles estiverem naquela expectativa de ganhar um presente, de ganhar alguma coisa, que a gente possa também fazer isso de uma forma não tão de bandeja ali, né? Quero um cachorrinho, toma aqui um cachorrinho. Quer um cachorrinho? Legal, então a gente vai ter que encher o pote de milho. Quando a gente conseguir encher até o final, aí a gente vai poder comprar um cachorrinho. Ou a gente vai poder ir naquele parque super legal. Ou a gente vai fazer uma viagem pra praia. Alguma coisa assim, que eles também possam ter essa experiência do lutar pra ter alguma coisa, né? Pra eles se esforçarem pra ter alguma coisa que eles querem muito. Isso é uma brincadeira também que desenvolve a perseverança, a determinação e que a gente vai vendo ali no dia a dia como é que a gente faz pra... a gente vai vendo ali no dia a dia o tanto de conhecimento que a gente tá acumulando ao longo do tempo. Gente, beleza, essas foram as 10 brincadeiras que eu trouxe, mas assim, qual que é a conclusão disso? Que todas as brincadeiras que a gente faz em português, a gente pode trazer para o inglês. Tudo que a gente faz em uma língua, a gente pode fazer em outra, porque a língua é vida. Porque a gente aprende a falar falando, a gente aprende a falar falando do nosso mundo, das coisas que a gente fala em português, aí a gente aprende a falar dessas coisas em inglês e é assim que a gente vai criando fluência, tá bom? Então todas as brincadeiras que a gente já faz em português, a gente pode adaptar elas para o inglês para ser uma coisa bem simples, dependendo do nosso nível ainda de inglês, ou uma coisa mais avançada, já um desafio maior. E esse tempo de qualidade que a gente tem com as nossas crianças pode ser também uma coisa bem rápida. A gente não precisa tirar 2 horas por dia ou um dia inteiro do final de semana, que às vezes a gente não tem. A gente pode transformar isso em 5 minutos, 15 minutos por dia. E aí todo dia a gente tem esse encontro com eles. Beleza? Então esse é o meu recado para você. O meu nome é Clara Leopassi, eu sou professora de inglês há mais de 7 anos, especializada em crianças e adolescentes brasileiros. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Tenho os meus 2 enteados, o Ian e o Isaac, que são meninos lindos, que também eu coloco todo esse laboratório em ação com eles. Está sendo muito legal. E é isso. Lembra que o nosso e-book para você ter mais brincadeiras, mais jogos em casa, super fáceis também, tá aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, colocar o seu e-mail e já vai vir direto para você. É gratuito, totalmente gratuito. Eu vou amar ter um feedback seu de como foi essa experiência com seu filho, com a sua filha, se deu certo, o que deu certo, o que ainda não deu, pra gente poder ir trocando. Então me chama no WhatsApp se você quiser conversar e me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se inscreve aqui no canal do YouTube pra gente poder continuar trocando. E é isso, qualquer coisa eu tô à disposição. Meu nome é Clara Leopassi, foi uma alegria conversar com você hoje. Muito obrigada por ficar nesse vídeo até o final e espero que você tenha muita diversão aí em casa, boa leitura do e-book e bom tempo de qualidade para você e a sua família. Até a próxima!